Boa noite, primeiros anos. Vamos lá. Continuando sobre óxidos, ok? Na continuação de óxidos, nós veremos agora quanto à propriedade ácido-base. Nós temos algumas propriedades, né? Da relação ácido-base, né? Do óxidos. Então, dessa propriedade ácido-base, nós temos o óxido ácido, ok? Quando eu falo óxido ácido, né, nós estamos falando o quê? De uma solução aquosa, né? A solução aquosa, obviamente, por quê? Porque você precisa o quê? Você tem que dissociar, né? Você tem que fazer essa ionização, você tem que separar entre... ou ele vai ter um caráter ácido, ou ele vai ter um caráter básico, né? Então, ele é uma solução aquosa para desenvolver isso, ok? E ele apresenta, se ele é ácido, obviamente ele vai apresentar um pH inferior a 7, tá? É uma outra característica. Isso ocorre por quê? Porque quando adicionado em água, adicionado em água, ele forma ácido, né? Forma ácido, né? E também, se ele forma um ácido, né, ele reage com base, formando o quê? Formando sempre, né, ácido mais base vai dar o quê? Formando sal e água, ok? E normalmente é molecular, tá? Normalmente ele tem uma configuração molecular, tá? Esse é um. O outro, sim, é o óxido ácido. O outro, teremos o quê? O óxido básico, ok? Óxido básico também, para ele desenvolver isso, né, essa propriedade, ele tem que estar o quê? Em uma solução aquosa, certo? pH, aí no caso, pH, se é base, tem que ser superior a 7, certo? Adicionado em água, ele vai formar o quê? Vai formar uma base, ok? Também, mesmo procedimento, reage com ácido, e forma sal mais água, né? Só que aí no caso ele tem como característica iônico, tá? Outro também famoso óxido, nós temos o óxido anfótero. Quando eu falo óxido anfótero, né, estamos falando o quê? Também solução aquosa, tá? Só que ele tem um comportamento duplo. Se é duplo, nós associamos a 2, obviamente. Por quê? Porque ele pode agir como ácido ou base, tá? Ácido ou base. Também reage com ácido, também reage ácido ou base, desculpa, reage com bases ou ácidos, né? Ele age
como ácido ou base, desculpa. Por isso, depende da situação, também reage com bases ou ácidos, ok? Os principais anfóteros são ZNO, óxido de zinco, e Al2O3, hidróxido de alumínio, tá? E finalmente nós temos o óxido neutro, tá? Óxido neutro. Bom, já fala, né? Então, se ele é óxido neutro, né? Ele não reage com água, nem com ácido, ou bases. Ou seja, não reage com ninguém. Tá? Então vamos lá. Temos o CO, NO e N2O. Tá bom? Vamos dar continuidade. Agora eu vou só, com licença, que eu vou trocar a folha. Tá? Trocar a folha para nós continuarmos. Vamos lá. Nomenclatura dos óxidos. Lembrando, quando eu falo nomenclatura, eu estou falando de, né, como vamos dar o nome a esses caras, né? Qual o nome, né? Qual o CPF, RG, estou brincando, fazendo uma analogia, mas é isso, qual o nome que tem esses óxidos? Como tudo nós falamos, nós temos nomenclatura, nós temos um tipo deles, que é o óxidos iônicos, tá? Então você tem o que? Ele tem como característica, ele tem óxidos iônicos, ele tem como característica um metal de carga fixa, tá? Metal de carga fixa. Esse óxido ele vai ter o C. Qual vai ser o nome dele? Vai ser o óxido de, né? A nomenclatura, óxido de e o nome do elemento, né? Então, exemplo, K2O é o óxido de potássio. MgO é o óxido de magnésio, tá? Esse é um tipo, né, de óxidos, né, de nomenclatura. O outro que nós temos quando eu falo, desculpa, metal de carga fixa, que ele não tem variação de carga. Ou melhor, ele não tem tipo. Por exemplo, como vamos ver aqui adiante, nós temos um que ele tem dois tipos, né? Ou seja, óxido de magnésio só tem esse tipo de óxido de magnésio. Óxido de potássio, nós temos só um tipo de óxido de potássio, tá? Por isso que a característica dele é carga fixa. O que é o contrário, por exemplo, de metal de carga variável? Porque aí você tem o quê? Você vai ter tem um ou dois tipos, né? Então você tem o óxido de, estou falando da nomenclatura, tá? Óxido de. Aí nós temos o quê? A carga em algarismo romano, né? 2 ou 3 ou 4, enfim, não falta, né? Ou desculpa, eu tenho o óxido de, o nome do elemento, óxido de, aí o nome do elemento e depois a carga em algarismo romano, né? E aí esse nome, né, a carga em algarismo romano, ele vai te dar duas situações, ou o oso, final oso, que é a carga menor, ou o ico, que é a carga maior, tá? Vamos dar dois exemplos aí,
Dois exemplos clássicos aí, né? Um exemplo clássico que envolve isso, né? Da variação de carga. FeO, que é o óxido de ferro, que é aquela situação, né, do elemento, né, o nome do elemento mais o algarismo romano, então óxido de ferro 2. Ou nós temos o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, tá? Ou óxido menor carga, óxido ferroso, ou o Google, fica quietinho aí, por favor. Aí é assim, ela quer falar comigo. Não sou difícil, sou casado. Ah lá. Então. Tá vendo? Mas não adianta, eu sou casado, tá? E aí, vamos lá, gente. Engraçadinho hoje, né? Ou o óxido férrico. Esse óxido férrico, obviamente, que tem a carga maior, ou seria o ferro 3, tá bom? E, finalizando a nomenclatura, óxidos moleculares. Que aí você vai ter o quê? Você tem o nome dele, né? Aí dependendo, né, em que situação que você tem. Você tem o óxido, né? Monodiotrióxido, né? Depende da carga que você tem. E o mono-di, tri, enfim, aí vai do nome do elemento. Mas vamos lá, óxidos moleculares. Exemplo: P2O5, né? P2O5. P2O5. Né? Óxido, aí que tá. O oxigênio nós temos quanto? 5. Então é pentóxido, que é aquela met, et, prop, but, pent, né? Que vocês devem saber, se não sabem, vão aprender. É pentóxido, porque são 5, pentóxido, né? Aí são quantos fósforos? 2, então de fósforo, tá? Fósforo. Ou aqui, Cl2O7, que aí nós temos o que? Né? Continuando aquele met, et, prop, but, ept, hexa, met, et, prop, but, pent, hexas, ept, né? Que é certo. Então você tem lá epitóxido, porque são 7 oxigênios, de cloro, tá? Que aí é uma situação do que? São óxidos, aqui tá, nomenclatura de óxidos moleculares. Vamos lá. Outros compostos derivados do oxigênio. Então nós temos o óxido duplo ou misto. Já fala, do óxido duplo ou misto. Oh meu Deus. A moça quer falar comigo hoje, hein? Do Google. Então vamos lá, óxido duplo ou misto. Você tem o quê? Se é duplo ou misto, já podemos associar o quê? É um composto binário, certo? Ok? E resulta o quê? Da combinação. Dessa combinação de binário vai ser o quê? Vai resultar do quê? De 2 óxidos da combinação, né? Composto binário. Combinação de 2 óxidos diferentes, deu o mesmo elemento. Mesmo, né? Elemento, ok? Exemplo. Fe3O4, né? Que é dessa combinação do que? Fe3O4. Você tem a combinação, né, igual a
FeO e Fe2O3. Pb, chumbo, né? Pb3O4, que é 2PbO e PbO2, tá? Então são compostos, esse óxido, né, derivados de oxigênio, óxido duplo misto, ele tem, né, essa coisa, né, do Fe2, que você pode associar Fe2O4 ao FeO, ou Fe2O3, e Pb2O4 a 2PbO e PbO2. Com licença que eu vou trocar aqui a folha, vamos lá, vamos para a nossa última parte. Beleza. Outro famoso que nós temos, muito famoso, são os peróxidos, né? São derivados do oxigênio, tá? Apresenta estrutura, na sua estrutura nós temos o grupo O2, né? O oxigênio, outra característica, o oxigênio apresenta carga -1, né? E a nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Na nomenclatura nós temos a palavra peróxido, né? Nomenclatura, palavra peróxido, né? Exemplo mais famoso de todos, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, né? Peróxido de hidrogênio ou gênio, né? E o CaO2. Esse peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada, tá? CH2O2. E o peróxido de cálcio, tá? Temos os superóxidos, né? Superóxidos têm como característica a presença do grupo O2, né? Em que o oxigênio apresenta carga igual a menos meio. A nomenclatura, né, é a carga menos meio, né? E a nomenclatura é feita com a própria palavra superóxido. Então você tem aqui, ó, exemplo, NaO2, que é o superóxido de sódio, e KO4, superóxido de cálcio, tá? Vamos lá, hidreto, para finalizar. A aula tá meio longa, hein? Hidretos. Vamos lá, hidretos são o quê? São compostos também. Compostos binários, tá? Né? São dois, né? Você tem dois elementos onde um deles é o hidrogênio. Nenhuma surpresa, né, classe? Vamos lá. Intuitivo, né? Lógica. Hidreto, hidrogênio, tá? E aí, ele vai combinar, né, essa diferença da forma dele, mas enfim, ele vai ter uma combinação dele, um metal ou um
não metal. Então você tem o que? É o hidreto e o nome do elemento. Então você tem lá, por exemplo, e o nome do elemento, mas vamos falar lá. Por exemplo, exemplos. KH, exemplo de hidreto. Hidreto de potássio. É um, né? CaH2, hidreto de cálcio. Muito bem, tá? Os hidretos moleculares, normalmente formados por não metais, semimetais, não seguem uma regra de nomenclatura, sendo conhecido como, quando ele é de metal, né? Quando você tem de metal, você tem isso que eu falei, de potássio, de cálcio, porque você tem sais, né? Metais, enfim, semimetais. Quando os hidretos é formado por não metais ou semimetais, aí você não tem uma regra, ele tem um nome conhecido, um nome usual. Exemplo, NH3, famosa amônia. PH3, famosa fosfina. Não, essa não é tão famosa não, tá? Beleza? Então é isso, classe. Finalizo o vídeo, né? Um bom dia e até a aula.